Um grande abraço para você que tá ligado na Gol! E vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro 2024, chegando na reta final da fase classificatória. É a penúltima rodada, 18ª da fase de classificação para os 8 que vão chegar até a fase final, que vão formar os 2 quadrangulares semifinais e aí sim partir para a decisão dos 4 que vão subir para a Série B em 2025. Você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, muito importante pra gente, diz aí o seu time do coração, pra quem você tá torcendo que consiga o acesso. Enfim, vamos buscar aí 200 likes pra esse vídeo, é importante pra gente, me ajuda nessa dando o like. Vamos falar da rodada 18. Rapidamente, tivemos aí jogos no sábado e também no domingo, a rodada se encerra na segunda. O Náutico enfiou 4-1 no Ferroviário, hora boa para acordar o campeonato, 2 vitórias seguidas, 3 jogos sem perder. Náutico numa pontuação interessante nessa reta final, assumiu o 9º lugar e está muito competitivo para buscar as 2 vagas que restam, né, para o G8 da fase final. Tivemos também a vitória do Atlético, ou melhor, do Ipiranga, vencendo mais uma vez jogando em casa, campanha excelente do Ipiranga, que só perdeu ponto em um jogo em casa, né? Como mandante, o Ipiranga foi perfeito nessa fase classificatória, fez 1-0 no Sampaio Corrêa. Essa vitória, aliás, garantiu matematicamente o time de Erechim na fase final. E o Sampaio está lá embaixo na zona do rebaixamento e pode ser rebaixado até o fim da rodada também. O Atlético meteu 3-1 no Floresta. O Floresta está perto de escapar, mas ainda não escapou do rebaixamento. E o Atlético é um dos melhores times do campeonato, inclusive tomou a ponta enquanto o Botafogo não atuar pela rodada 18. O Remo enfiou 3-0 no Londrina, no Mangueirão, vitória convincente do Leão, que está no G8. Isso porque o Figueirense tropeçou na tarde desse domingo, só empatou com o São José, hora ruim para perder ponto, na hora da decisão contra o time já rebaixado, que é o time do São José. O Figueira só empatou por 1-1, isso deu ao Remo a condição de entrar na última rodada dentro do G8, foi fundamental essa combinação de resultados. O Estádio Centenário deu Caxias para cima do ABC, 2-0, o Caxias está matematicamente assegurado na Série C do ano que vem, isso porque na última rodada tem ABC e a equipe da Aparecidense. A rodada tem conclusão nesse domingo, ainda com Confiança e São Bernardo, jogo das 18h30, Aparecidense e CSA às 19 horas. Esses 2 jogos ainda não temos resultados definitivos, né, para passar. Na Fonte Luminosa tem Ferroviário e Volta Redonda na segunda-feira, 8 da noite. Tombense e Botafogo no Almeidão. Tombense precisa da vitória se ainda quiser ter chance de classificação na última rodada. Ferroviário e Volta Redonda já estão evidentemente classificados. Esses 2 jogos aí encerram a rodada 18 e a partir daí a gente vai para a última rodada na próxima semana para definir de fato os 8 que sobem e todos os 4 que caem. Lembrando que a gente falou do primeiro jogo do Náutico, né, aquele 4-1 no Ferroviário. Esse jogo decretou o rebaixamento do Ferroviário. Vamos para a classificação da Série C, que já está na tela, né? O Atlético lidera com 37 pontos. Assumiu a liderança com a vitória que teve para cima do Floresta por 3-1. E a gente fica na expectativa, né, da segunda-feira, o jogo do Botafogo, para, se vencer, voltar à liderança. Se não vencer, o Atlético vai entrar na última rodada como líder do campeonato. Esses 2 aí numa disputa séria para ver quem termina com a honra de ser o melhor time da fase classificatória da Série C. Em termos de vantagem, não tem tanta não. Embora seja verdade que os 4 primeiros, eles têm a vantagem de encerrar os quadrangulares jogando em casa. Essa é a vantagem que tem disponível, não é tanta coisa assim, mas já é alguma coisa. Bom, o vice-líder é o Botafogo com 35 pontos, tem uma campanha de apenas 2 derrotas no campeonato, muito forte, e ainda joga pela 18ª rodada. Terceira, Ferroviária com 33 pontos, também joga e vai jogar jogo duro com Volta Redonda, 2 dos melhores times aí, dos 5 melhores, dos 5 que dominaram ao longo de todo o campeonato, né, a Série C. Ferroviária que ainda está invicta, são 8 vitórias com 9 empates. Ferroviária muito forte no campeonato, tenta aí esse feito inédito de terminar a fase classificatória da Série C de maneira invicta. Ninguém fez isso ainda. Em 3 anos, nesse formato de disputa, a Ferroviária quer ser a primeira a conseguir. 4º lugar, terminar invicto, né? Sem perder nenhum jogo. Por enquanto ela tem esse mérito, esse feito. 4º lugar, o São Bernardo, 32 pontos. São Bernardo que está jogando nesse domingo. 4º lugar, o Ipiranga, 31 pontos. Garantiu classificação, foi o 6º time a garantir vaga matematicamente. E de quebra ainda passou o Volta Redonda. Claro, enquanto o Voltaço não atuar pela 18ª rodada. Volta Redonda que tem um jogo bem difícil contra a Ferroviária na Fonte Luminosa na segunda-feira. E aí a gente vai para a disputa das 2 vagas em aberto. 7º lugar, o Londrina, 26 pontos, perdeu para o Remo, jogando no Mangueirão. Um resultado, o Londrina podia ter garantido matematicamente sua vaga, perdeu o jogo e agora vê Remo e Náutico se aproximarem. Lembrando que o Londrina tem um jogo bem difícil na última rodada, é um jogo com o time do Náutico, confronto direto, é em casa, verdade,
mas o Náutico e o Remo vem babando nessas rodadas finais para garantirem essas duas vaguinhas que restam aí nos 2 quadrangulares semifinais. Então Londrina tem um jogo duro, complicado, e a gente vai para uma decisão espetacular entre Londrina e Náutico, onde quem vencer certamente vai se classificar. E esse é o grande detalhe para a equipe do Náutico. Como ele enfrenta o Londrina, ele só depende de si. É só vencer o jogo que o time do Náutico vai garantir vaga no G8. Só bater o Londrina e garantir sua classificação. 8º lugar, o Remo tem 25, posição boa de G8. O Remo enfrenta o São José fora de casa, ou seja, tem um jogo ideal para conseguir vencer e garantir a vaga no G8, embora o São José venha de 2 resultados interessantes aí, não perdeu nas últimas 2 rodadas, né? O time que foi o pior do campeonato, quem sabe até jogando pela dignidade tem melhorado bastante aí seu rendimento. A gente já falou do 9º, que é o Náutico, com 25 pontos, e o 10º, o Figueirense, 24. Teve o jogo na mão no Orlando Scarpelli contra o São José, chegou a fazer 1-0, tomou o empate, inacreditável os pontos que o Figueirense perdeu. Se ele tivesse vencido o jogo, ele estaria dentro do G8 e entraria na última rodada com um certo favoritismo, pegando volta redonda, né? 11º, Tombense, 22, precisa muito dos pontos na segunda-feira para continuar vivo na disputa. 12º, Caxias, 21. Caxias está livre do rebaixamento. Caxias passou grande parte do campeonato na vice-lanterna. Nessa reta final teve um desempenho muito a contento, melhorou muito a sua condição no campeonato e agora está garantido. O Aparecidense ainda joga na rodada, poderia chegar a 19, o que poderia colocar o Caxias ainda no bolo, só que na última rodada tem Aparecidense e ABC que se enfrentam, ou seja, o Caxias não poderia ser ultrapassado pelos 2 times, portanto ele está livre. 13º, Confiança, 19 pontos. Se a Aparecidense não vencer, o Confiança está livre, assim como Floresta também. Se a Aparecidense não vencer o jogo dela, Floresta está livre, tem 19 também. Ainda com 19 o ABC, 16º, CSA, 19, esses dois aí próximos de fuga, mas precisam secar o Aparecidense de preferência. E a zona de rebaixamento com Sampaio Corrêa, 16 pontos, a Aparecidense 16 pontos, disputa aí no saldo de gol. O Sampaio tem saldo -6, a Aparecidense saldo pior, -7, e os 2 rebaixados, Ferroviário e São José. Principais artilheiros da Série C, Paulo Sérgio tem 10 gols, ele é jogador do Náutico. Jonatas, do Atlético, tem 9 gols. E aí com 8, Ítalo Carvalho, do Volta Redonda. Thiago Marques, do CSA. Fechando a lista, o Kaique, do São Bernardo. Esse foi o resumo da Série C do Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, a penúltima em andamento. Ainda alguns jogos a serem realizados nesse fim de semana até a segunda-feira. Gosta desse tipo de vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Vamos buscar o 200, hein? Grande abraço!